Compaixão e pena. Você vê diferença nesses 2? Você vê alguma diferença entre sentir compaixão ou sentir pena de alguém? Normalmente, o que vem primeiro? Qual a expressão que você faz primeiro? "Ai, que pena", ou você expressa de uma outra forma? Nossa, bom. Vamos conversar um pouquinho sobre essas 2 expressões e essas 2 formas de sentir. Então, nada, gente, é fechado, né, em copas. As definições e as maneiras da gente ver, as interpretações, elas são muito variadas, elas são quase que pessoais, né, são tantas. Mas, em termos gerais, eu quero convidar você hoje a refletir sobre quando você vê algo que te desperta compaixão ou pena, que você vá um pouquinho mais fundo para determinar o que é que realmente você está sentindo. Primeiro, né? O que é que, e segundo, o que é que estimula você, motiva você a sentir a pena ou a compaixão por alguém ou por alguma coisa? E depois, nessa reflexão mais profunda, você pode refletir sobre coisas que já aconteceram, para você ter uma melhor ideia de como é que os seus sentimentos se comportam em você. E a terceira fase dessa reflexão que eu estou convidando você essa semana é de o que esse sentimento de pena ou de compaixão, como que se expressa em mim, né? Eu sinto, eu vejo algo, eu penso, né? Primeiro tudo começa com um pensamento. Então eu vejo algo, eu penso, eu sinto. E quando eu sinto, o que esse sentimento desperta em mim? O que esse sentimento faz acontecer dentro de mim? Então, em outras palavras, quando você tem pena de alguém, ou de um animalzinho, ou de uma situação social, ou econômica, ou de segurança de um país, de um local, quando você tem pena, quero convidar para você pensar agora comigo. Quando você olha, meu Deus, mas que pena! Você vê algo, o que é que te desperta pena? Que situações que despertam pena em você? Que você fica penalizado? Quais os pensamentos que acompanham o seu sentimento de pena de alguém, ou de alguma situação, ou de um animalzinho, ou de qualquer tipo de conjunto de ideias que te causa pena? Quais são quais são os pontos essenciais que estão nas situações que te causam pena? Vou ajudar você. É alguma coisa que está totalmente fora do seu controle? É alguma coisa que te pega, desprevenido? É alguma coisa que põe aquele ser ou aquela comunidade ou aquele animalzinho ou aquelas plantas numa situação de menos-valia, comparando com a situação que você está? E quando você está com pena, aí vem o ponto crucial da minha pergunta hoje. O que a pena te traz em termos de te motivar à ação? Nossa, que pena, fulano perdeu o emprego. Nossa, que pena, essa pessoa, assim, que eu conheço recebeu um diagnóstico desagradável. Nossa, que pena, sua filha não entrou na faculdade. Nossa, que pena, que peninha.
Nossa, esse bebezinho nasceu tão pequenininho. Nossa, que pena. Essa adolescente foi jogada para fora de casa grávida. Que pena, que vai acontecer com ela? Então, nossa, que pena, a guerra ainda continua. Nós temos guerras no planeta. Nossa, que pena, eu vi um ex-combatente no meio da rua, totalmente louco. Uma Eu olho e vejo um rapaz cheio de idealismo, indo defender o país dele e volta e está no meio da rua, louco, pedindo esmola, talvez drogado, bêbado, sem comer, sem beber, sem higiene básica, sem saúde. E ele, quando tinha os seus 16, 18, 20 anos, foi servir a pátria com tanto orgulho e voltou, e é isso que a pátria dá para ele. Nossa, esse rapaz perdeu o emprego, um filhinho de 3 anos, isso é uma situação que eu conheci aqui, quando um grupo que eu pertencia, a gente levava comida para os mendigos, né, uma vez por mês. E esse rapaz todo arrumadinho, todo com carrinho, com um menininho de 3 anos de idade, e ele veio para se alimentar, e a gente sempre, de uma forma ou de outra, conversava, né, com todos eles um pouco. E ele então contou, ele perdeu o emprego e a partir de 2, 3 meses que ele não conseguia mais pagar as contas, a mulher, ah, se mandou e deixou o menininho de 3 anos com ele. Ele desempregado, sem casa, ficou na rua, né, foi para a rua. Não teve outra alternativa. Então ele falou que no início ele ainda dormia no carro, mas depois começou a ficar muito perigoso, ele teve que se render e admitir que ele era realmente um mendigo, né. Então, o que essa história ou histórias que a gente lê, que a gente assiste, que a gente vê na televisão ou filmes que a gente assiste, quando te dá pena, você tem uma motivação de ajudar? De fazer alguma coisa? Ou a pena, ela se fecha nela mesma e te deixa imóvel, te deixa atônito, te deixa sem ação? Você tem um pensamento, você vê algo, você pensa algo e você chega à conclusão da que está com pena, e aí, o que você faz? Tem alguma propulsão interna para ajudar? Aqui não é uma crítica, não é um julgamento, nem você deve fazer um julgamento seu. É uma reflexão profunda do que você está fazendo com a sua vida. Do que os sentimentos que nos visitam passam desapercebido. A vida está passando tão rápida, que às vezes as coisas acontecem e passa como um cometa. A gente quase que nem percebe, mas percebe. Fica em algum lugar registrado. Mas passa. Aconteceu recentemente comigo, de ter um movimento para ajudar uma pessoa e eu me compadecia de verdade e não fiz nada. Até cair a ficha, 2 meses depois. Caiu a ficha, aí eu resolvi me mexer e fazer alguma coisa, mas no momento, sabe o que acontece, gente? Eu acho que a gente vive num momento hoje em dia com tanta má notícia, é um bombardeio de más notícias, que a gente acaba não se envolvendo com nenhuma delas. A gente não se envolve, nem um pouco. É uma notícia, é um caso, até que alguém que você conhece ou que você ama, ou você é o personagem do caso, aí a coisa muda de figura. Bom, então vamos agora para a compaixão. O sentimento da compaixão, ele é um sentimento que te aproxima mais
do teu foco de compaixão. A pena, ela te distancia, você fica com pena olhando de cima. Nossa, que pena. Em geral, né, gente? A compaixão, você se identifica. Oh, meu Deus, que aconteceu? Você se interessa pelo que está acontecendo. O que aconteceu? Como foi isso? Como que eu posso ajudar? A compaixão, ela te aproxima, é uma conexão de coração para coração. Você tem uma vontade de fazer alguma coisa. A pena, ela te distancia, ela te põe imóvel, paralisado, às vezes até a gente se sentindo superior do que a pessoa que está ali naquela situação de menos-valia. Mal sabemos nós que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, como que as situações da vida te impactam? Quando você vê alguma coisa, começa a prestar mais atenção. Quando você tem pena, quais os pensamentos que visitam a tua mente? Quais os pensamentos que você tem quando você tem pena de algo? E quais os pensamentos que te visitam, que te acompanham, quando você está realmente numa situação de compaixão, de, de senso comum, de sintonia com o teu próximo que está sofrendo. O sofrimento do outro pode nos causar várias emoções. Eu estou aqui trazendo duas só, mas várias emoções. As situações das pessoas podem nos causar quando elas estão melhores do que nós, quando elas estão numa situação de status, ou financeira, ou profissional, ou familiar, que elas estão numa situação que a gente considera que estão melhores que a gente, ou que a gente considera que estão piores. A gente tem vários pensamentos e esses pensamentos geram em nós várias atitudes, ou nenhuma, ou nenhuma. Como eu falei para vocês, eu vi a notícia e como se passou pela minha mente, mas não atingiu meu coração. Então eu reconheci que eu senti pena, né, mas eu não tive compaixão. Eu não desci ao nível do coração para me conectar com o sofrimento daquela pessoa. Quando você tem compaixão, você se coloca no lugar da pessoa. Você se identifica com a dor do outro ser humano. Você busca recursos internos e às vezes até financeiros ou outros, e convida a pessoa para estar na sua casa, você leva os mantimentos, você arruma a mobília, né, para quem perdeu a casa, né, com a chuva perdeu os móveis, a gente se mobiliza, né, faz a campanha do cobertor, faz a campanha disso, daquilo. Ou a gente se toma a frente ou a gente se envolve, quer saber quem está fazendo, quem sério está fazendo, né, porque você também não vai, dar o seu dinheiro tão suado para pessoas que não vão levar, né, os valores para o destino que estão se dizendo. Então, claro, às vezes a gente precisa de um tempo para ver se aquele valor vai chegar mesmo na mão da pessoa. Mais uma vez que a gente está sentindo no coração a compaixão, se identificando com a dor do outro, se colocando no lugar, naturalmente, o ímpeto de ajudar, de fazer algo, ele vem. O meu nome é Kátia Ferreira, eu moro aqui já nos Estados Unidos já há uns 24 anos, né. E, eu vim em 2000, então é fácil de calcular. E eu passei por uma estrada, conturbada, tortuosa, mas eu sou fisioterapeuta e sou instrutora de pilates e trabalho com, terapia craniosacra e reiki, algumas outras terapias holísticas, e eu me identifico com o trabalho hoje em dia de mulheres de meia idade com dor, né. Às vezes a dor é inespecífica, às vezes a dor anda pelo corpo inteiro,
e como que a mente, o corpo e as emoções e a espiritualidade, elas têm um papel na dor. E quando o cliente começa a ter uma consciência sobre isso, é mais fácil dele lidar com a dor ou até de chegar ao ponto de que não tenha dor mais. Então, aos domingos, né, essa semana o nosso horário aqui mudou, né, então a gente está a gente andou o relógio 1 hora para frente, então agora estamos só a 4 horas do Brasil. Se você está me assistindo do Brasil, agora eu começo às 6 aqui da Califórnia, vai ser às 10 da noite aí do Brasil. Então, e todos os domingos às 6 da tarde daqui da Califórnia, nós temos esse bate-papo, que são coisas da vida, mas que tem um cunho espiritual. Então, a quantas anda a sua capacidade fraterna, solidária, quando você vê alguém que está numa situação de menos-valia comparando com a vida que você leva. Eu deixo você hoje com essa reflexão, espero que ela sirva para uma abertura de olhos, um aprofundamento de você entendendo quem você sabendo quem você é e podendo dessa forma, ao invés de deixar as coisas passarem, você tá entendendo e sabendo quem você é e como você reage, você realmente colocar energia para ser uma pessoa melhor, dentro da sua definição do que é ser melhor. Eu desejo para você uma semana maravilhosa, cheia de alegria, satisfação e muito pensamento profundo do que é que você pode fazer. O que você pode fazer um pouquinho mais, 1% a mais do que você faz pelo seu próximo. Seja quando você está com pena, ou seja quando o seu coração realmente está tomado de compaixão e de amor por aquele que sofre. Te deixo com um beijo no seu coração e a certeza que no próximo domingo, às 6 da tarde, daqui da Califórnia, 10 do Brasil, a gente está junto outra vez. Tchau.